Salve, salve, meus amigos aqui do Caminhos da Evolução, tudo bem com vocês? Tenho plena certeza que sim. Prazer, uma honra, uma alegria estar aqui mais uma vez conversando com vocês. Estamos fazendo essa transmissão em áudio para a Rádio Sensorial FM, toda terça-feira, 1 hora da tarde, com as bênçãos de Pai Ronald de Xangô. E também para o programa Caminhos da Evolução no YouTube, também toda terça-feira, às 18 horas, a gente repassa esse vídeo lá para o pessoal. Eu venho aqui falar com vocês e eu peço perdão se esse assunto já foi abordado, seja pelo Pai Ronald, ou seja por algum outro comunicador da Sensorial, ou se vocês já estão de saco cheio de ouvir falar desse assunto na mídia e em outros lugares, mas eu acho importantíssimo ressaltar a questão do que está acontecendo. Eu sempre trago aqui no Caminho da Evolução para vocês alguma coisa que faça o link, que una a nossa Umbanda, a espiritualidade, as energias que nos movem com o que acontece na sociedade, com o que acontece nos dias de hoje. Eu reitero a minha posição e que, na minha opinião, um dos principais erros que os dirigentes, alguns dirigentes, fazem é afastar-se da sociedade. Isso gera o preconceito que nós temos na Umbanda, isso gera a intolerância que sofremos para com a Umbanda, uma dificuldade, desculpa, eu acho que 99% dos dirigentes sabe a dificuldade que é você arrumar um imóvel para montar e organizar o seu terreiro, fazer as suas giras. Você vai conversar com o proprietário, está lá o imóvel parado, você sabe se Oxalá como vai conseguir pagar o aluguel que ele está pedindo, vai fazer a reforma na casa, mas ele fala, não quero terreiro aqui, não quero macumba na minha casa. Isso é intolerância, isso é preconceito, isso é desconhecimento. Os vizinhos vão reclamar. Já falamos disso algumas vezes aqui. Então, e aí você não pode usar seu branco na rua, e aí você não pode dizer que é um bandista, você tem que esconder as suas guias, você tem que esconder seus livros, você não pode tocar, você vai para um evento social, não que a gente vá falar de Umbanda num evento social, mas se o assunto surgir, e sei lá por que o assunto surgiria, mas se o assunto surgir, qual que é a sua religião? E você fala, eu sou espírita. Sabe, nos formulários de censo não tem Umbanda, tem espiritismo barra religiões espíritas, ou matriz africana, e Umbanda não é nem de matriz africana. Eu já escutei de umbandista falar que a Umbanda é religião de matriz africana, é fora do normal, vai estudar história. Então você não pode afastar. Você tem que levar, muito pelo contrário, você tem que levar o seu terreiro para o que está acontecendo na sociedade. Na palestra que você faz, na abertura da gira, você não. Eu vou falar, a minha gira hoje é de Preto Velho na força de Mãe Nanã. Então eu vou falar de Nanã, vou falar de Preto Velho, mas não vou falar do que está acontecendo para fora do terreiro. Por que não? As pessoas que estão ali não chegaram com uma carga de informações e de dúvidas e não vão embora, e vão voltar a ser impactadas pelas informações. E talvez busquem no terreiro, naquele lugar de harmonia, naquele lugar de energia, naquele lugar onde vão buscar ao menos, né, uma solução para seus problemas. Não, talvez escutar lá, falando de verdade, olha, o que está acontecendo lá fora foi dito aqui dentro. Ou você acha que o preto velho, que o caboclo, que o herê, que o cigano, que o exu, que a pombagira, não, não estão ligados, para usar um termo mais moderno, não estão ligados no que está acontecendo no mundo. Estão ligados muito, eu te garanto isso. Você que talvez não deixe eles falarem sobre tais assuntos. Um assunto que movimentou a semana passada inteira, e eu estou gravando esse vídeo logo aqui no comecinho de outubro, então eu estou no ferver dessa informação, por isso que eu quis trazer ela para vocês, é a questão da contaminação das bebidas destiladas por metanol.
Que isso afeta a gente, Pai Sérgio? Não tem nada a ver com isso, não. Estou aqui, eu tomo, o meu marafo aqui está garantido, tá mesmo? A gente precisa entender que contaminação de bebidas falsificadas, bebidas adulteradas, nós sempre tivemos aqui no Brasil. O Brasil é o rei, né? Mas as coisas vêm de fora. Cachaça é aqui dentro. Né? E aí, no afã de ganhar R$ 2, R$ 3 a mais, adultera-se bebida. Isso nós sempre tivemos, adulteração de bebida. Às vezes você compra bebida boa e vai tomar, tem gosto de água, e aí você vai voltar para reclamar, foi-se. Você pode não comprar mais naquele lugar, mas foi-se. Sabe? Aí você pega rótulos que não tem nada a ver, você pega bebida que não está lacrada, um monte de coisa. E nós já tivemos, em passado recente, contaminação de bebidas, normalmente destilados, tá, gente? Cervejas e vinhos não entram muito nisso. Então, mas os destilados, já tivemos contaminação de bebidas destiladas por etanol, por metanol. Mas eu lembro de um caso na Bahia, que teve isso, e que descobriu-se que, em verdade, não é que se estava adulterando. O que acontecia é que em tonéis que anteriormente eram utilizados para armazenar o metanol, a pessoa não lavou, não higienizou, não tomou os devidos cuidados e armazenou cachaça lá dentro. Obviamente, houve a contaminação. Agora o caso está um pouco diferente. Não é só uma questão de, colocou num tonel, num vasilhame que não estava devidamente higienizado. A questão agora é muito maior. A questão agora é, estão adicionando metanol à bebida. Eu escutei um psicólogo, e por favor, eu não sou biólogo, não sou químico, não entendo patavina disso, e como jornalista procurei, e aparentemente, assim, parece que toda bebida alcoólica destilada produz, né, tem essa substância em doses microscópicas, em doses pequenas. E o problema é a quantidade que está sendo colocada. É a mesma coisa do remédio, né, gente? Você está com dor de cabeça? Você pode ir lá tomar uma. E não estou fazendo apologia à marca aqui, por favor. Você vai lá, toma uma aspirina, toma um Tilenol, toma uma Novalgina, passa a sua dor de cabeça. Você tomou um remédio, passou a sua dor de cabeça. Se você tomar a cartela inteira, você vai desmaiar. Se você tomar a caixa inteira, babau, você vai para a terra dos pés juntos. Então, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose que você toma. Na própria natureza. Os nossos tão amados caboclos sabem disso melhor do que ninguém. Eu tô velho também, todos sabem. Mas, sabe, você vai lá na natureza, você pega uma folhinha, passa dor de barriga. Se você arrancar todas as folhas daquele arbusto e comer, não vai ter mais dor de barriga também. Aliás, você não vai ter mais nada. Então, gente, uh, estamos vivendo essa insanidade aqui no Brasil, principalmente em São Paulo. Tem casos em outros estados, mas São Paulo é que parece que está mais fortemente sendo afetado por essa questão. E aí você tem todas as desculpas possíveis e imagináveis. É crime organizado. É crime organizado? Não sei. Com certeza, o que eu sei é que é uma ganância criminosa, estúpida e burra de certos nichos, certas pessoas, certas empresas que, para vender uma garrafa de cachaça, e vamos falar mais de cachaça, mas tem uísque, tem vodka, tem gin. O rum até agora não ouvi nenhum sinal. Alguém já sabe rum? Se o rum também é que o rum também é destilado, né? O rum acho que só eu gosto de, só eu e os marinheiros gostamos de rum, mas ninguém. Mas essas bebidas, vodka, cachaça, uísque, gin, é o que está acontecendo mais. O cara vende aí por, sei lá, vamos chutar um valor, tá, gente? 50 mangos, R$ 50. Só que se ele adicionar metanol, ele vai conseguir vender pelos mesmos R$ 50 um pouco mais. Né? Então vai ter lucro maior. E o comerciante, você está vendendo por 80, mas aqui, em vez de comprar por 50, eu estou vendendo o lote aqui por 30.
sabe? Você vai ter mais lucro. Então, o lucro acaba sendo a ganância, né, do lucro, do dinheiro. Só que uma coisa, se eu vou num lugar, num bar, um restaurante, um mercado, independente do porte desse mercado, compro lá uma garrafa de cachaça. Eu chego em casa e eu percebo que a garrafa está adulterada. Eu não percebi na hora que eu comprei que o lacre estava rompido, supostamente. Eu verifico sempre, mas supostamente não verifico que o lacre já estava rompido. Ou que o rótulo estava diferente. Ou estava tudo bonitinho, mas eu cheguei em casa, no que eu abri, um cheiro diferente, um gosto diferente, e descartei o líquido. O que eu faço é não voltar mais a esse estabelecimento e não vou comprar mais. Eu não compro mais a minha bebida nesse estabelecimento. Ou seja, o comerciante pode ter tido lucro momentâneo, pelo menos no meu caso, ele teve um lucro momentâneo. E nunca mais ele vai vender nada, não vai ver mais um centavo da minha parte. Tem uma dificuldade se isso for em drinks, né? Você vai num barzinho com os amigos, pedir uma caipirinha. Eu sou mais cervejeiro, mas eu gosto de uma caipirinha. Uma caipirinha com uma boa cachaça, um gengibrinho, um limão cravo, uma delícia. E aí fica mais difícil você perceber porque o gosto tá. Agora, se eu tomei e passei mal, eu não volto mais nesse bar. Então também perdeu um cliente. Então a ganância financeira, a ganância de botar mais dinheiro no bolso, gente, é uma burrice. Ao contrário. Olha, naquele bar ali da esquina, naquele restaurante, naquele mercado, a garrafa é vendida por 50, mas nesse aqui é 80. Mas, ó, cara, você não vai ter problema. Eu pago 80. Ah, nem todo mundo tem dinheiro para pagar 80, mas entendeu? Vocês entenderam a lógica, né, da coisa. Você paga um pouquinho mais para ter segurança. E aí vem o que nos leva a conversar sobre isso. O que, é que a Umbanda tem a ver com isso? Eu acho que todos os terreiros, todos os centros, todas as casas de fé se utilizam de bebida alcoólica. A cachaça, por exemplo, o senhor Capa Preta, o guardião a quem eu tenho a honra de ser o aparelho mediúnico de serviço, ele pede, ele gosta de um uísque, não fala a marca. Eu dou o uísque da marca que eu dou para ele porque eu quero dar. É uma gratidão minha por tudo que ele faz na minha vida 24 horas por dia. A única coisa que ele pede é que seja a bebida seja amarelinha, dourada. Ele falou: se puder não dar a cachaça branca ou bebida branca, ele trabalha melhor com a dourada. Porém, se eu tiver só a branca, de boa, vai nessa. Ele não vai. Olha, você não está dando para mim tal marca. Não, Exu nenhum faz isso, tá? Se você viu em algum terreiro por aí o Exu pedindo marca, olha, eu só trabalho com Blue Label, menos que isso eu não aceito. Vira as costas e vai embora. Ali não tem Exu nenhum. Quem está ali é o ego do médium. Então, gente, agora, eles pedem a cachaçinha deles, o marafo, e você vai lá. Não é, ninguém vai encher a cara em gira nenhuma. Não é. Eu já vi. Ah, o Exu virou a garrafa de cachaça numa golada só e o médium ficou bem. Ficou bem escambau. Não fica bem. Exu não é tanque de álcool para você encher. E ele não precisa. O álcool, todo mundo sabe aqui o porquê que o álcool é usado nas giras de Umbanda. Não preciso ficar falando fundamentos aqui. Agora, se a cachaça que você comprou estiver batizada com etanol, ah, mas o Exu vai avisar. Será que o Exu vai avisar? Não vamos jogar responsabilidades pro Exu. Ah, não, olha, Exu, estou trazendo aqui para você a garrafa, não sei o que lá, vou colocar aqui e vou beber. Olha, mas se tiver batizada, você me protege. O que é? Cadê a nossa responsabilidade como um bandista? A gente joga tudo na mão da entidade? De que a entidade faça o trabalho que nós deveríamos fazer? Mais fácil, né? Mas não é, não. Então, nós estamos num período complicado. Complicado de oferecer e utilizar um elemento
necessário, um elemento que tem fundamento nas nossas gírias. Se é para um trabalho de descarrego, você vai ter um copo no chão, você risca o ponto, bota o copo, colocou lá a bebida e vai e tem um trabalho que você descartado, o bobeando metanol até ajuda, né? Está mais forte, bobeando até ajuda o metanol. Mas você sempre dá uma golada, né? No começo, pelo menos o seu capa trabalha assim, com o uísque dele. Entendeu? Ele trabalha com 2 copos. Um copo no chão, que ele põe uma boa quantidade, e um outro copinho pequenininho, que ele põe, ele pede para o Cambone colocar um pouquinho, ele toma no começo, para me estabilizar, e uma goladinha no final, que é para me limpar. Durante o trabalho, se de um ou outro atendimento um pouco mais complicado, um pouco mais denso, ele pede mais uma goladinha e acabou. Mas essa goladinha pode causar um problemão para mim. Então, ele não vai mais trabalhar com isso. E aí vem aquela coisa do, Exu toma água? Por que não? Por que Exu? Você não vai, obviamente, dar refrigerante pro Exu, tá, gente? Por favor, vamos. Ninguém vai dar assim, então agora eu vou dar Coca-Cola pro Exu tomar. Não, é água. Se a bebida for ficar no chão, se não for ter consumo, vai lá a bebida. Mas se é para tomar água. E qual o problema? O Exu pega aquilo, pega o seu charuto, dá 3 baforadas, irradia e aquela água vira o que ele quiser que vire. Eu já contei aqui para vocês uma vez, num terreiro que eu trabalhava, que um consulente lá, aliás, muito mal educado, muito desrespeitoso, chegou para o Exu que estava incorporado, o Exu chefe dos trabalhos, que estava tomando uísque, e falou: Olha, dá uma golada desse uísque aí para mim, né, Exu? O Exu olhou bem na cara dele, pegou o copo de uísque, deu uma baforada, deu uma irradiada e falou: Toma, pode tomar. Todo mundo estranhou, né? A pessoa deu uma golada, sabe aquela golada gostosa? Falou: isso aqui é chá, dá licença. Vocês enganam a gente, isso aqui é um chá. O Exu pegou, riu, soltou a galera, pegou de volta, outra baforada, irradiou, chamou uma outra pessoa e falou: dá uma goladinha. Isso aqui é uísque. Deu para mim, uma pessoa falou: agora cheira. Não quero que você beba, só cheira. A pessoa cheirou. Não, é cheiro de uísque. Falei: então, quando você tiver respeito, eu divido meu uísque contigo. Quando você vier aqui com essa postura, você nunca vai tomar meu uísque. Magias da Umbanda, né? Tô até arrepiado em lembrar disso. Agora, você vai falar alguma coisa para a tua assistência sobre os cuidados que as pessoas devem ter ao comprar bebidas destiladas? A melhor coisa que eu ouvi disso tudo, a internet está coalhada. De bares, restaurantes, mercados, todo mundo fazendo divulgações em sites, em Instagrams, em todas as mídias sociais, mensagem por WhatsApp, né, dizendo: olha, aqui é seguro comprar. Eu tenho, todas as minhas bebidas têm nota fiscal, estão de procedência garantida, até a página 2. Difícil falar isso. Difícil acreditar, difícil ter segurança. Muito difícil ter segurança. E vai do hipermercado ao botequinho da esquina. Vai tudo. Ah, e aí tem outros posts, outras publicações, aí sim, fake, totalmente fake, dizendo: olha, o bar tal, uma pessoa foi lá e bebeu um drink e passou mal. Olha, no restaurante tal, já deu até polícia. Olha, o mercado tal, eu comprei 2 garrafas lá, tive que jogar fora. Então, as fake news e notícias, um contrário ao outro, um querendo prejudicar o outro, né, a falta de ética, está proliferando. Então, muito difícil a gente ter segurança
em absolutamente qualquer lugar. Então, pessoal, fica muito difícil a gente ter segurança de qualquer coisa. Muito, muito difícil ter segurança a qualquer momento. A única frase semi-sensata que eu ouvi por aí foi o seguinte: mas então é imprescindível beber? Que não bebamos. Vamos reduzir o consumo de álcool, ótimo, né? Que tem de gente que enche a cara, pega o carro e sai por aí. Que tem de gente que bebe e comete violências contra a própria família. Vamos diminuir muito o consumo de álcool. A bebida não é necessária, não é uma coisa que o ser humano não consiga viver sem. E caso você não consiga viver sem, vá procurar tratamento, vá procurar ajuda. Cuide-se, cuide-se. Veja o que os jovens estão fazendo, verifique se seu filho, sua filha, seu sobrinho, os jovens não têm acesso às bebidas da sua casa. E verifique. Esteja sempre olhando assim, olha, as garrafas que eu tenho aqui em casa são essas, são uma, duas, três, ok, são meia dúzia de garrafas, e as que estão usadas estão com essa quantidade de álcool dentro, de bebida. Olhe sempre, porque a tentação acontece muito forte. Então, que isso tudo, tirando sempre o lado bom, né, temos que ser otimistas, esteja vindo para que tenhamos um consumo mais consciente da bebida. Se não podemos parar, um consumo consciente. Agora, nos nossos rituais de Umbanda, que é o nosso ponto, a gente pode eliminar? Eu não conheço, talvez tenha, talvez haja, um terreiro ou outro que não tem consumo de álcool. Eu já vi sim, pessoas que tiveram ou têm problemas com a questão do consumo de bebidas, alcoolismo, e que, incorporadas, o seu Exu, fala assim: eu não vou beber nada, o meu aparelho mediúnico não pode beber, não pode ter contato com álcool, não vou beber. Água, quero água. O respeito da entidade para com o seu aparelho mediúnico, isso é uma das coisas mais lindas que a Umbanda tem. Não é? Ah, o Exu precisa de álcool para trabalhar, da cachaça. Não precisa. Se puder ter, ótimo, ele usa. Se não puder ter, eu já vi isso, frente a frente. Exu quer uma cachaçinha? Não. Ela tá uma moça. A menina não pode ter contato com álcool, eu não vou beber. Água, quero um copo de água. E fez aquilo que eu falei para vocês. Pegou lá uma baforada, uma irradiação, estava feito para ele. Estava feito o que ele precisava fazer. Ah, mas a minha preocupação maior não está com a entidade. Eu tenho uma preocupação grande com o médium, sem dúvida alguma. Com o médium se respeitar, respeitar a entidade, explicar. Ele sabe o que está acontecendo. O Exu não é burro, o preto velho não é ignorante. O marinheiro, caso aconteça com rum, tomara que não aconteça com rum, hein, gente? Salvo o rum. Mas não, sabe, eles não são ignorantes, eles não são burros, eles são conscientes do que está acontecendo. E eles vão preservar os seus aparelhos mediúnicos, não tem a menor sombra de dúvida. Desde que o seu médium, a sua médium, se permita conduzir, se permita entender, se permita fazer a conexão do que a entidade está colocando com o que acontece no dia a dia. E você, dirigente, precisa orientar a sua corrente e a sua assistência. Você, dirigente, precisa, assim, chama agora sua corrente. Se já não chamou, se já chamou, parabéns. Se não chamou, chame a sua corrente e converse com ela sobre essa questão. O que eles estão sabendo? Se tem alguém que tem informações oficiais, se tem alguém que conhece algum médico, se tem alguém. Discute, crie uma base de informações, estruture conhecimento a respeito e oriente a sua corrente. Essa mesma coisa para com sua assistência.
Explique que bebida não é algo que você precise e que tomem cuidado, que você quer todos ali para que os problemas que eles tragam sejam outros e não os de saúde para com o consumo de uma bebida adulterada com metanol. E mais do que isso até, tem algum bar perto do seu terreiro? Tem algum restaurante, algum mercado perto do seu terreiro? Se você ainda não se relacionou com o dono desse estabelecimento, é hora. É hora de ir lá conversar com ele, não com empáfia, não com acusação. Ah, mas ele é evangélico, Pai Sérgio, ele me atrapalha, ele reclama da minha gira, ele fala para o povo do bairro não ir lá, que lá tem macumbeiro que fica matando bicho, ele só me atrapalha. Tá, vamos resolver isso com relacionamento. Chegue lá, não precisa ir de branco. Todo mundo, as pessoas do entorno do seu terreiro sabem quem você é, né? Chega lá com respeito. Assim, gente, sobre essa questão, o que nós podemos fazer? Podemos fazer. Como podemos trabalhar em conjunto para que os clientes do seu estabelecimento e as pessoas que vão no meu terreiro não corram riscos? Vamos fazer essa corrente com os estabelecimentos. Vai lá com o restaurante ali do lado que você tem perto. Tem deve ter o boteco da esquina, deve ter uma distribuidora de bebidas ali perto, pode ter um mercado. Como que nós podemos, juntos, trabalhar a informação, trabalhar a segurança aqui no entorno, aqui no bairro, aqui na rua? É como eu sempre digo, as adversidades têm que ser combatidas com informação, com esclarecimento, com responsabilidade, com ética e com relacionamento. É a mesma coisa que foi da pandemia. Primeira coisa, todo mundo era um show de horrores. Informação. O que está acontecendo? Exatamente o que é isso, quais os riscos, Vamos trabalhar a informação, vamos gerar conhecimento a respeito. Tendo essa informação de forma segura, o que podemos fazer? Qual pode ser o nosso papel? É o famoso como fazer do limão uma limonada. É sim. Vai ter problema? Vamos ter problemas? Sim, vamos, já estamos tendo. Não está em nossas mãos terminar com o problema. Mas pode estar em nossas mãos, em nossas ações, em nossas atitudes, em nossas posturas, uma melhoria, um passo na evolução. Ah, vou eliminar a bebida aqui do meu terreiro. Uma decisão tua. Conversou com o teu guia-chefe? Conversou com o teu guardião-chefe? Ok para eles isso? Ótimo. Ótimo. Não faça disso uma regra. Não venha nas redes sociais e fale, porque aqui no meu terreiro não tem bebida, eu garanto aqui que eu sou evoluído. Para. Pessoal, aqui no meu terreiro, conversamos com o guia-chefe da casa, conversamos com o guardião-chefe da casa e foi autorizado o não uso de bebidas alcoólicas, nem cachaça, nem uísque, nem rum, meu rumzinho, nem nada, enquanto essa questão não estiver na sociedade equalizada. Olha que postura bonita, se é para ser assim. Se não for, você aí, você tem como conseguir cachaça de uma boa procedência? Até tem, olha, lá na cidade onde eu tenho um sítio, onde eu vou, onde meu avô mora, tem um alambique. Daquele alambique ali, olha, sempre compramos lá, nunca tivemos problemas. Eu vou lá ver. É uma solução, de repente. Mas não deixe de conversar com a sua corrente sobre isso.
Não deixe de bater um papo com a sua assistência sobre isso. Não deixe de ir no entorno do seu terreiro e conversar. Ah, mas Sérgio, o dono do boteco é evangélico, ele não deixa nem eu pisar lá. Tem certeza nesse período que ele deve estar perdendo dinheiro, está perdendo gente, deve estar sendo acusado? Será que nessa hora ele não vai aceitar até a sua ajuda? E você não vai chegar como um bandista, você vai chegar como cidadão, você vai chegar como morador, você vai chegar como comunidade. E assim, utilizando este exemplo, que eu faço votos e que eu peço, porque, por favor, passe logo isso, porque não é só o problema da pessoa ficar chapada 10 vezes mais rápido, tomar meia tacinha de espirocar, não, é morrer. Eu fiquei chocado, eu fiquei espantado quando soube que um dos sintomas mais graves e mais prováveis é afetar a visão. Quando a gente enche a cara, a visão turva, né? Isso a gente sabe. Mas que a pessoa perde a visão quando ingere uma quantidade X dessa bebida batizada. Perder a visão, gente. Isso, se para você não fala, se para você isso não incomoda, se para você isso não choca e não te move a ação, desculpa, talvez você esteja até na região errada, tá? Vamos tentar fazer alguma coisa. Vamos tentar usar isso como uma oportunidade de que a Umbanda se posicione. Todo mundo fala, né? Ah, Umbanda é uma religião de cachaceiro. Vocês vêm lá, vocês enchem a cara. Ah, o Exu vira a garrafa. Vamos aproveitar e falar, não, a Umbanda não é uma religião de cachaceiros, a Umbanda não é uma religião de alcoólatras, a Umbanda não é uma religião onde a bebida seja incentivada. O álcool é utilizado em nossas gírias por ser um elemento, assim como é no hospital, um elemento de limpeza, de asepsia. Assim como na pandemia todo mundo tinha que lavar a mão com álcool em gel, né? Nós utilizamos na Umbanda o álcool como um produto para limpeza de larvas astrais, para limpeza de diluição de miasmas. Explique o porquê o álcool. Ah, mas o Exu dá uma talagada. A linguagem do Exu tem que ser entendida. O Exu vira e fala assim: bota uma talagadinha para mim aí. E o malandro vira, né? Fala: bota uma cachaçinha para mim aí, estou precisando de uma bebidinha aqui para dar uma estabilizada. Não, não tem, o marinheiro só fica em pé depois de tomar uma. Gente, vamos explicar o que é tudo isso, explicar arquétipos, o que significa a bebida, o álcool, a limpeza. E se está correndo esse risco, o que podemos fazer? Ah, então quer dizer que se não beber, não vai, a questão da limpeza vai ficar para trás? Não. Talvez, em vez da cachaça, o álcool mesmo, jogado nas mãos, jogado nos pés, sabe? Colocado na mão, passado na nuca, passado nos chakras, dar uma cheirada. Não é só botar o álcool no nariz e respira fundo aí. Não, não é isso. Mas uma emanação dos éteres alcoólicos para limpeza do médium, limpeza da pessoa. O uso da bebida, sim, mas não para consumo, apenas para o descarrego. Tem formas e formas e formas. Ah, não, Pai Sérgio, se o Exu não beber, ele não trabalha. Tá, isso lá em 1900 e bolinha. Hoje, tenho certeza absoluta, se você se conectar com o teu Exu, se você permitir que ele fale, e não o seu ego, e não aquilo que você acha, ele vai te falar que não precisa. Que ele tem como sim trabalhar sem você ingerir uma gota de álcool. Não estou fazendo apologia para tirar o álcool da Umbanda, de forma alguma. Mas eu quero que você trabalhe com segurança. Eu quero que você trabalhe com retidão, com ética. E assim que for 100% garantido, acho que isso não vai ser nunca, né? Mas assim, voltar
Ah, uma talagadinha. Limpei. Tô limpo, por dentro e por fora. Mas não deixe-se nem isolar e não fale que isso não tem nada a ver contigo ou com a Umbanda. Tudo o que acontece no dia a dia, na sociedade, no mundo, tem a ver com a Umbanda. Tudo o que acontece tem a ver com você. E se você não traz isso, se nós não trazemos isso para a conversa, para a mesa de discussões, para formar uma consciência, cada vez mais vai ser difícil arrumar um terreiro para você trabalhar, arrumar uma casa para você montar o seu terreiro. Porque a intolerância vai ser cada vez maior, porque o desrespeito vai ser cada vez maior, porque o preconceito de que, se montar um terreiro aqui, os vizinhos vão reclamar, vai ser cada vez maior. Porque, eu já vi médium sair do terreiro trançando as pernas. Também já vi. Também já vi. O que não quer dizer de forma alguma que a entidade daquele médium estivesse contente com isso. Como eu já contei aqui algumas vezes, eu vi uma vez, estava na consulência de um terreiro, e uma pessoa foi agradecer ao Exu pelo que ele conseguiu, pelo que o Exu fez por ele. E o Exu pediu, tem que me trazer um Blue Label. Não sei se o Exu falou brincando, se o Exu falou para ver até um dia a gratidão da pessoa, se o Exu, se foi o médium que falou, eu sei que a pessoa levou um Blue Label para ele. E o que eu vi foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi até hoje na Umbanda. Enquanto o médium se gabava de ter recebido um Blue Label, a hora que o Exu incorporou, ele pegou aquela garrafa de Blue Label e foi distribuindo uma dose para cada pessoa que estava ali presente. E falou: toma um pouquinho, toma um pouquinho. E assim foi a garrafa inteira, inteirinha. E quando o médium desincorporou, e é engraçado, né? Nessas horas a gente fica inconsciente. Nossa, o Exu tomou a garrafa inteira, né? E foi dito a ele que o Exu não tomou uma gota daquela. Nenhuma gota daquela garrafa foi para ele. Mas que o Exu trabalhou aquela garrafa inteira com todos que estavam lá. Então é engraçado. As histórias da Umbanda são muito bonitas. Quando verdadeiras e quando bem contadas. Então fica aqui, mais uma vez, mais uma semana, onde eu peço a reflexão de todos. Onde eu peço que vocês parem um pouquinho. Que a Umbanda não tem que se meter na política, não tem que se meter na economia, não tem que se meter nisso, não tem que se meter não sei o que lá, quando tudo se mete na Umbanda. Então a Umbanda precisa, sim, entender tudo. A Umbanda precisa conhecer tudo. Para a Umbanda estar em tudo. E nós, como umbandistas, nós, como os artífices da Umbanda, precisamos nos informar, trazer nossas correntes como fortalezas da Umbanda, nos inteirar de tudo. Porque eu tenho certeza que se você fizer isso, assim que tudo estiver organizado, o dono do boteco da esquina lá, que não vai ter mudado de religião, vai continuar sendo evangélico, e é um exemplo apenas do evangélico, tá, gente? Por favor. Tenho certeza que quando você passar na rua, ao invés de ele te maldizer, ele vai olhar para você e falar: Bom dia, como vai você? Tudo bem? Opa, estamos indo bem, né? Que maravilha. Tudo certo hoje lá? Hoje vai ter trabalho aí na tua casa? Vai ter trabalho. Que seja tudo bem. E aí, como que tá o barzinho? Tá indo bem? Que bom, que maravilha. Opa, vou pegar uma garrafa de cachaça contigo aí, tá bom? E aquela promoção de cerveja, não esquece, hein? Aquela é para mim, não é para o Terreira, aquela promoçãozinha de cerveja.
Não vai ser uma forma melhor da energia fluir? Tenho certeza que sim. Vamos deixar fluir, gente. Vamos deixar as coisas andarem e vamos nos responsabilizar. Para terminar o programa de hoje, eu quero aqui fazer ah, uma reverência especial à mãe de uma grande amiga que fez a passagem na semana passada e que aconteceu no seu velório uma coisa muito bonita. Uma família umbandista. Eu não sei se ela era umbandista. Ela respeitava muito a filha por ser umbandista. Isso não resta a menor sombra de dúvidas. Ela ia na gira, tomava seus passes. Eu não sei se ela se classificava como umbandista. Mas ela fez a passagem, assim, totalmente de forma inesperada, passou mal, foi para o hospital, o coração parou, foi. É engraçado, né, como na hora a gente fala, nossa, que coisa, que surpresa, olha, e dessa forma, passado 2, 3 dias, a gente, que bom que foi dessa forma, né, que ele ficou doente, ficou internado, a gente a energia vai estabilizando, mas que durante aquele processo de velório, a cerimônia do velório, nós como umbandistas temos que entender muito bem o que acontece, respeitar e nos permitir sermos artífices, eu gosto muito dessa palavra, artífices da paz. Ninguém ali pedia para um bandista, ah, como que você não avisou? Não. Mas todos os umbandistas, presentes, tinha bastante, se olhavam e, em uníssono, em conjunto, fizeram um rito de uma oração. Ninguém falou, foi uma só pessoa que falou ali, mas em silêncio todo, eu olhava e eu via os outros umbandistas, que eu sabia que é, e eles olhavam, os olhares se entrecruzavam, e as mãos espalmadas. Ninguém ficou assim, não, mas sabe, a mão para baixo, ali, ó, aqui no peito, mas você via que a mão estava espalmada, num processo de energia muito forte. Isso é bonito, gente. Ninguém precisou gritar, ninguém precisou dar showzinho, mas todo mundo, de livre e espontânea vontade, passou energia para aquela irmã que estava voltando para a verdadeira vida, né? A gente fala. E aqui de público eu quero deixar que a certeza que ela foi acolhida pela luz maior, pela luz perpétua, acolhida, deve estar se restabelecendo, deve estar sendo cuidada. Para os familiares que aqui ficaram, o abraço, a paz, a força. E a Umbanda é muito bonita nisso. As pessoas ligam para a gente a qualquer hora, do meio-dia à meia-noite, das 3 da tarde às 3 da manhã. Estou precisando de ajuda. E a gente levanta e ajuda. Que é assim que é para ser. Não tem essa de, não tem senha mais. Não tem essa de, o nosso horário de atendimento é das tantas tantas. Não tem essa de, agora não dá. Quando a gente assinou a fichinha para ser um bandista, imediatamente a gente concordou com uma frase: o agora dá. E vai sempre dar. Tenho plena certeza disso. Sempre vai dar. Porque quando não der, é porque tem uma coisa muito, 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 muito maior que está nos impedindo. E nós vamos ter que cuidar disso. Que todos tenham uma excelente semana. Que as bênçãos de meu Pai Baluaê recaiam sobre todos, que suas palhas sagradas acolham e curem a todos. Que as águas que minha mãe Oxum
Lavem a tristeza, levem embora as mágoas e deixem apenas o amor, a paz, a harmonia, a riqueza, a prosperidade. Que a flecha do meu pai Oxóssi seja certeira em seu caminho, mostrando para onde você deve seguir os caminhos que meu pai Ogum assim os protege. Meu pai Exu desvitalize que minha mãe Pombagira leve para os seus abismos todas as suas mágoas, todas as suas negatividades e aproveite e traga desses mesmos abismos aquilo que você ainda precisa trabalhar para ser feliz. Que a felicidade invada a sua vida. Terça-feira que vem a gente volta. Rádio Sensorial FM, programa Caminhos da Evolução. Abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau.